Olha, você já deve me acompanhar aqui ou no Instagram. Sempre falo de comportamento infantil e o comportamento do adulto também, claro. Mas do autismo até agora eu não falei. Bom, minha experiência com relação ao autismo não é só de leitura ou palestra, também que eu já participei, mas sim de experiência mesmo de vida. Por quê? Graças a Deus eu tive a oportunidade de conviver, de estudar com um amigo de autista do quinto ano até o ensino médio, me formei. Depois ainda veio mais um também no ensino médio, chegou mais um. Ele já era Asperger, né? Não era considerado autismo ainda, né? Tava separando ainda esses dois termos. E desde quando eu comecei a dar aula, em sala de aula eu tinha pelo menos de um a dois autistas em cada turma. Então a minha experiência se vale por aí, porque é diferente. Uma coisa é você estudar e outra coisa agora é você ter que atuar com ele. Bom, fica nesse vídeo que eu vou te passar quais foram os feedbacks que eu usei nesses 10 anos de sala de aula para poder estar lidando da melhor maneira possível com os autistas. Antes que eu me esqueça, não deixa de curtir o vídeo e se inscrever no canal, que eu vou estar sempre passando feedback. E também curtir e se inscrever vai me ajudar bastante, tá bom? Vamos pro vídeo. Bom, eu confesso que no início, aceitar a ideia de ter dois autistas na turma foi um pouco desafiador. Eu fiquei com um pouco de medo porque é uma responsabilidade e convenhamos, você faz a sua licenciatura ali para dar aula, mas você não tem ali todo um aparato para lidar, até porque, querendo ou não, é ainda um pouco recente isso, ainda estão estudando bastante sobre para poder entender sobre. Mas vamos lá. É interessante. Um dos meus alunos, eu vou escolher uma das histórias aqui que eu já vivi e que deram certo e que eu fui, a partir desse, eu fui remodelando para poder lidar com outros. Não que eu padronizei, mas se você partir da seguinte frase que eu vou te dizer agora, as coisas vão ficar mais tranquilas. Começa pelo que se tem, tá? E não pelo que você almeja. É o melhor pontapé, eu sempre falo isso. Por quê? Talvez você fale, pelo amor de Deus, tá, e aí? Começa com o que você tem aí. Eu tenho esse BO aqui na minha mão, e agora? Calma, olha só. Eu sempre tenho aquela disposição de vamos observar para ver do que se trata. Porque cada um é um, e não adianta você querer estudar sobre autista e achar que você vai padronizar, sabe? Você vai fazer uma tabela de como lidar, e aí tu vai ver a criança, pronto, é só você cumprir aquela tabelinha ali e tá tudo certo. Cara, não é assim. Por quê? Porque por mais que a gente tenha um diagnóstico que se enquadre ali em umas características, você está lidando com o ser humano. E toda vez que você lida com o ser humano, você não pode padronizar um ser humano, porque cada ser é único. Ok? Para quem acredita em Deus ou não, cada ser humano é único. Eu acredito que, claro, Deus fez cada um da sua maneira, com a sua própria identidade. Mas vamos lá sair um pouco da parte mística e filosófica e vamos entrar para como lidar. Olha, eu observei que esse meu aluno ele gostava muito de dinossauro. No geral, no dia a dia na sala, eu via que ele não prestava muita atenção. Às vezes ele ficava sentado embaixo da mesa, mas eu sempre estava trazendo músicas. Até porque, para quem não sabe, eu sou professor de música, eu atuava semanalmente ali com as crianças. Então, eu estava observando, parece que ele não estava prestando atenção. Eu falei, já sei. Eu vou falar sobre as notas musicais, só que de uma forma diferente. Eu desenho um dinossauro, pra quem não sabe, aquele dinossauro que ele é grandão, tem um pescoção enorme, que normalmente, se não me engano, ele é herbívoro. E aí ele tem umas camadinhas assim nas costas. Desenhei ele e nessas camadas eu botei as 7 notas musicais. Na hora ele, esse daí é o dinossauro tal, 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 não sei o que. Eu falei, caramba, é mesmo? Me conta mais sobre ele. Então ele não come carne? Não, porque ele é herbívoro e que não sei o que, não sei o que. E ele começou a me explicar. Dali eu já conquistei a atenção dele. E dali também ele gostou um pouco aqui do que eu tenho para oferecer. Mas só que o engraçado é o seguinte, na minha cabeça eu pensei que ele tinha gostado naquele momento do que eu tinha para oferecer. Mas na verdade, eu comecei a perceber que a criança autista, ela é tipo um termômetro da sala. Se a sala estiver muito agitada, ela tende a se agitar também. E nessa que ela também é um termômetro, ela é sensível ao que acontece no ambiente. Eu pensava que ele não tava nem aí pra música que eu tava cantando, não tava entendendo nada. Mas eu fiquei sabendo pela mãe. Ah, ele adora música tal, ele canta. Aí eu, é o quê? É, não, ele canta música tal, ele canta música tal. Eu falei, meu Deus do céu.
Aí daqui a pouquinho ela ainda veio e falou, não, até porque música tal também tem essa versão em inglês. E aí ele cantou. Eu falei, meu Deus. O que eu sei? Nada. Meu Deus do céu. Eu jurava que aquele menino estava sentado embaixo da cadeira, da mesa, e não estava nem aí pra mim. É claro que eu deixei por um momento ele ficar ali. Não que, tipo, tá, tô nem aí. Não. Mas eu ficava olhando. Eu queria ver como que ele se comportava. Às vezes ele não estava bem pra ficar sentado, e às vezes ele ficava ali embaixo. Mas ele ficava ali embaixo e ficava na dele e prestava atenção. E eu, nessa coisa de vamos observar, deixa eu ver qual é o time dele, qual é o feeling dele, o que ele vai me apresentar com a postura dele, sabe? Pra eu ver como que eu vou agir, que foi exatamente o que aconteceu. Se eu falo, sai, levanta, não sei o que, senta aí, não sei o que, acabou. Talvez ele já poderia começar num processo assim, ali de desorganização interna e talvez começar a fazer os movimentos estereotipados. Inclusive, nunca pare esses movimentos estereotipados que eles fazem. Alguns fazem, alguns não. Mas não interrompa, porque é nesses movimentos que ele começa a se organizar internamente, tá? Então, esses movimentos aí, pelo amor de Deus, não vem com esse papinho de, é palhaçada, pelo amor de Deus. Não vem chegar aqui no meu canal, aqui no meu conteúdo e ficar falando que, ainda mais hoje, com todos os estudos que a gente tem, falar, não é palhaçada. Pelo amor de Deus, palhaçada é tu. Mas vamos lá, deixa eu continuar. Foi daí que eu comecei a perceber que ele gostava de dinossauro, então eu fiz esse link com o dinossauro, e aí a gente começou a se aproximar mais. Eu entendia que sentar na cadeira por muito tempo não estava ok para ele, e que o fato dele estar sentado embaixo da mesa não significava que ele não estava prestando atenção. Isso foi uma das coisas que valeu para outros autistas também, que tinham um grau mais elevado. Porque às vezes eles estavam no final da sala, às vezes estava sentado ou mexendo no bloquinho, e cara, ele prestava atenção nas coisas. É claro que não o tempo todo, mas às vezes ele precisava. É aquela coisa do feeling, do time. Você tá com o teu aluno ali, você tá com a tua criança, você tá com o seu filho, você tem que entender um pouco do time. E claro, você sempre vai puxar ele pro social, tá? Eu tratava ele como outros também. E tinha crianças que era mais hiperativa e tal, às vezes precisava levantar e tal, e eu não ficava o tempo todo, sabe? Eu respeito todas as crianças do jeito que elas são ali, e claro, aos poucos eu vou trazendo ela pra realidade, ela pro que precisa ser feito. Então, isso foi um aprendizado muito grande, porque eu vi exatamente isso nas outras crianças, que às vezes eu pensava que não estava prestando atenção e a criança cantava em casa. Inclusive até criança que tinha dificuldade, a criança autista que tinha dificuldade na fala e cantava música. Já de tanta experiência, eu cheguei uma vez para a professora e falei, olha só, não se engane, o seu aluno que é autista, um grau elevado, eu falei, olha só, não se engane, ele está sensível e percebendo tudo o que acontece na sala. Você pensa que ele não está prestando atenção, mas me dá só uns 3, 4 meses para você ver se ele não vai cantar. Passou um tempo, ela, bem que você falou. A mãe dele me mandou um áudio dele em casa cantando, pedindo para botar música e cantando. Falei, tá vendo? Então, olha, isso é uma coisa importantíssima, porque aproximar a criança de você, do adulto, você que está lidando ali, tá? É um dos primeiros passos, porque se você aproxima ela de você, ela passa a confiar, ela passa a ir um pouco mais na sua visão, aceitar a sua condução, para que você, a partir disso, também possa conduzir ele ao social, porque o ponto crucial para ele é também o social, não é tipo a matéria. Eu lembro porque o amigo meu que estudou comigo, que ele é autista, cara, ninguém conseguia dar dentro com ele com relação à prova de inglês. Eu, muito menos, infelizmente eu era péssimo em inglês. O problema era eu mesmo, que não gostava muito. Mas, cara, ele fazia umas provas, a professora até separava em níveis a prova. Cara, ele fazia a prova mais alta e ninguém conseguia dar conta. Mas por quê? Porque ele gostava muito disso. De outras línguas também. Então ele mergulhava naquilo. Então eu comecei a entender o que aconteceu no meu passado com a minha convivência e trouxe um pouquinho também isso para o presente. E isso ajudou bastante a entender ali um pouco daquele cenário. Eu sei que você deve estar pensando, pô, mas eu sou pai, você está me dando feedback aí de professor e tal. Mas, cara, eu tô falando sobre lidar com ele. E para você que é pai, pô, para ele ganhar a sua confiança é bem mais fácil, porque você tá ali com ele, tá? Vamos dizer assim, não sei também, dependendo da situação de cada família, tá? Mas se você é pai, é a mesma coisa, a gente precisa aprender a ganhar ele, ver qual é o time dele, do que ele gosta. A criança, de modo geral, com diagnóstico ou sem diagnóstico, eu vivo falando isso, ela vai te ensinar como lidar com ela. Se você estiver atento e tiver entregue, ela vai te ensinar como é que lida.
Só precisa estar atento nesses feedbacks que ela vai estar te passando e ela vai te ensinar que foi o que aconteceu comigo. Vou te falar, não quero substituir nenhum profissional, pelo amor de Deus, tá? Eu tenho pesquisado sim o que é neurociência, que é também da minha área de estudo, o que ela tem a dizer sobre isso, né? Ainda não está muito claro, tem a questão dos neurônios espelhos, que corresponde à interação social, a responder emocionalmente e tal, né? Que tem algumas coisas que não batem ali nesses neurônios e tal, mas não é isso que comprova, é uma complexidade. Mas em resumo, o primeiro passo que eu diria é esse, é o primeiro passo que eu sempre usei, sabe? É você entender o que está diante de você. É que nem quando você vai conhecer alguém que você fala prazer e a pessoa se apresenta pra você e você conhece a pessoa. Com a criança é a mesma coisa, ela vai se apresentar pra você, só que não falando, né, como é, como é que ela pensa, qual é o diagnóstico dela ou não. Ela vai te mostrar com as atitudes. E a partir daí que eu comecei a entender o filho. É claro, tem crianças que são mais sensíveis ao som, a maioria dos autistas com relação. Aí eu vou falar que é o sentido do tato, vamos dizer assim, né? Tem o sentido da audição, mas tem o sentido do tato também, de ter hipersensibilidade às vezes. Tem a questão do ouvido, sim, na maioria das vezes, né? De não gostar de barulhos e estímulos altos. Tem a questão também que se a sala de aula estivesse desorganizada ou com excesso de informação, isso também influenciava ele, tá? A turma agitada também influencia, porque como eu falei, ele é um termômetro da turma, tá? Esse vídeo aqui, olha, ele não tá muito detalhado e todo estruturado, não. Eu falei assim, eu vou fazer esse vídeo e vou começar a falar tudo que eu consegui viver aqui de feedback. E depois eu vou estruturando e vou dividindo os vídeos para ficar mais explicativo, vamos dizer assim. Mas outras coisas também que eu fui observando. Além da organização da sala, se tivesse muito estímulo, ou seja, vale para casa também, se tiver muito estímulo, o ambiente estiver desorganizado, ela sente com mais facilidade esse ambiente, porque ela vai refletir isso. E não posso deixar de mencionar, claro, organização interna, ritmo e rotina. Cara, eles se baseiam muito nisso. Muito mesmo. Não, eu sempre falo aqui, tá? Tanto aqui quanto no Instagram. Toda criança precisa de organização interna e essa organização interna ela vem do adulto quando o adulto organiza o ritmo e a rotina. Cara, se não tivesse pro autista, a chance dele se desregular é alta. Então, escola, qualquer lugar, cara, precisa ter um negócio organizado ali pra ele. Porque ele sente falta dessa organização. E ele se deixa levar. E aí é interessante porque se ele se deixa levar, você consegue ganhar ele, você consegue atuar, você consegue educar, sabe? É interessante. As outras crianças também, claro, mas eles mais ainda. É como se eles tivessem uma necessidade dessa organização. Eles se baseiam muito com isso. E se você observar, quando às vezes, o que acontecia? Às vezes as coisas saíam um pouco do ritmo, da rotina, eles ficavam perguntando, vem cá, mas, ué, não era a hora de tal coisa? Mas agora não ia acontecer tal coisa? Você tinha falado que ia acontecer tal coisa. Ele precisa dessa organização. Isso era uma das coisas também fundamentais. Faz parte também do primeiro passo. Esse primeiro passo está gigante, como eu falei, mas eu falei, eu vou dar um descarrego aqui das coisas que eu tenho para dizer e querendo ou não, estão tudo no primeiro passo, apenas. E eu fecho com essa última contribuição. Na maioria das vezes, a dificuldade da criança autista não está no conteúdo, e sim no social. No social é certo. Na minha opinião, quando você olhava o geral, você vê qual é a dificuldade. Era sempre o social. Então, na minha opinião, eu já entendia que o foco principal era trabalhar o social. A dificuldade em si desse diagnóstico é o social, sabe? Então, ficar em salas separadas, você não está ajudando, você só está separando. Isso não é... Como é que se fala a palavra? Esses momentos a palavra some. Você tava com a palavra, ela some. Não é inclusão, é exclusão. Se você coloca ela em outra sala, a oportunidade de ouro de você melhorar o social dela é quando ela está inserida no social. E não vem com esse negócio, que os coleguinhas ficam desconfortáveis. Gente, pelo amor de Deus. Pô, são crianças, sabe? Eu sei que pode ter algumas desavenças, algumas coisas podem acontecer. Beleza, e aí vai averiguar, vai ver e tal. Mas, cara, ela precisa do social. E as outras crianças também têm muito a aprender com ela. Por isso que eu falei no início do vídeo, eu dei graças a Deus que eu estudei que eu tive um amigo autista na escola.
Porque, cara, o quanto que eu tive que aprender com ele, aprender sobre o ser humano, aprender que um outro ser, ele tem uma forma de pensar e ele tem as suas limitações, mas também tem os seus pontos positivos, sabe? E, enfim, isso foi um aprendizado. No geral, o que eu quero dizer, vamos parar um pouco com esse sistema que tem de tipo, o importante é a matéria. E aí é muito bom, de fato, o importante é a matéria. Cresce todo mundo, jovem, todo mundo, criança com ansiedade. É maravilhoso. Mas não, o importante é que ele sabe passar no concurso. Claro, passa no concurso, depressão. Excelente, excelente. O negócio é a prova, sabe? O ser humano, a gestão da emoção, nada. Aí quem descobre sobre a gestão de emoção vai gastar rir de dinheiro. Né? Quem sabe, não, eu preciso fazer uma gestão da emoção realmente, sei o que, tal, vai gastar rir de dinheiro. Coisa que também, assim, nada contra, tá? Praticamente meu trabalho é voltado sobre isso. Eu tenho feito questionários sobre, mentoria sobre, enfim, consultoria sobre, e é sobre isso, tá? Mas tem certas coisas que você já poderia estar evitando do início. Vídeo longo, mas espero que você tenha entendido que começar pelo que se tem é a melhor maneira de entender o feedback, ver qual é o time dela, ver o que ela vai te apresentar para você lidar dentro da limitação dela e do tempo dela. Que a partir disso você consegue conduzir ela da melhor maneira possível, tanto para ela quanto para você. Porque na verdade, o diagnóstico, a criança autista, de modo geral, ela veio para dizer: ó, vocês estão acostumados com um padrãozinho aí, vocês estão padronizando as coisas, mas eu tô além desse padrão de vocês, tá? Porque algumas coisas eu vou ter dificuldade e outras coisas eu também vou voar alto demais e vocês não vão conseguir me acompanhar. Então, nessa parte que eu tenho dificuldade, é a hora de vocês começarem a treinar se de fato vocês sabem lidar com o ser humano, se de fato vocês têm paciência para lidar com o ser humano e o que vocês têm de ferramenta aí para você ajudar o outro. Porque a vida, querendo ou não, é assim sobre o outro, sobre ajudar o outro também. Filosofia agora no final. Obrigado pela sua atenção, espero que eu tenha ajudado. Vou trazer os feedback com um pouco da neurociência, tá? Prometo fazer isso. E até o próximo vídeo.